Você já fez um bolo sem glúten que não deu certo? Que ficou seco ou farelento ou que não cresceu como você queria? Eu sou Gabriela Gregolin e nesse vídeo eu vou te explicar os principais motivos pelos quais seus bolos sem glúten não dão certo. O primeiro está relacionado com os tipos de ingredientes escolhidos para a receita. Existem ingredientes que ajudam na estrutura, na liga, na umidade e na maciez dos bolos. Por exemplo, os ovos, as gorduras, a goma xantana e os ácidos como o vinagre e o limão. Os ovos dão estrutura, volume e maciez às massas. As gorduras ajudam na estrutura e fornecem umidade. A goma xantana atua dando liga às massas e também na formação de uma rede resistente que retém o gás liberado pelo fermento durante o assamento. Isso permite que o seu bolo cresça. O ácido, junto ao bicarbonato de sódio, que está presente no fermento ou que pode ser adicionado à parte, ajudam no crescimento da massa, deixando-a mais macia e fofinha. O segundo motivo é a proporção dos ingredientes utilizados nas massas sem glúten, pois elas devem ser tratadas com mais carinho e cuidado, já que dependem de algumas variáveis para darem certo. Por isso, a proporção de todos os ingredientes na receita deve ser equilibrada. Não se deve colocar óleo demais porque a massa vai ficar pesada, nem utilizar fermento em excesso, porque a massa pode solar ou ficar com um sabor metálico desagradável. Se colocar pouco líquido, a massa ficará seca e ressecada, já que terá farinha em excesso. Então, as proporções devem atender o que a receita pede, mas isso não é impeditivo para que você adapte as receitas. Faça as adaptações de forma consciente. Para isso, você precisa conhecer o ponto que a massa deve ficar ao final da adição dos ingredientes. Sabendo esse ponto ideal, você terá sucesso nas adaptações. O terceiro motivo é a utilização de uma única farinha sem glúten na receita. Geralmente, substituir a farinha de trigo por uma única farinha sem glúten não funciona, porque para obtermos uma boa massa, com a consistência o mais parecida possível com a massa com glúten, é necessário agregarmos farinhas que possuam as três principais características da farinha de trigo, que são estrutura, liga e maciez. Uma farinha sem glúten sozinha não possui essas três propriedades, por isso sua massa deve ter uma farinha que dê estrutura, outra que dê maciez e outra que dê liga, para assim conseguir um bolo fofo, macio e estruturado. O ideal é que você crie um mix de farinhas, que agregue as características citadas acima. Um exemplo de mix básico é a união da farinha de arroz, que vai dar estrutura, com a fécula de batata, que dará maciez, e o polvilho doce, que trará liga às massas. A proporção indicada é de 1 para meio, ou seja, uma medida de farinha de arroz para meia medida de fécula de batata para meia medida de polvilho doce. Após alguns testes com o mix básico, você poderá adaptá-lo ao seu gosto. O quarto motivo é o equilíbrio entre os ingredientes líquidos e os ingredientes secos. As farinhas sem glúten possuem maior capacidade de absorção de líquidos, por isso é necessário que a quantidade de líquidos seja suficiente para a quantidade de farinhas utilizadas na receita. Se os líquidos forem insuficientes, o bolo ficará seco, duro e quebradiço. Se forem adicionados em excesso, o bolo poderá baixar durante o assamento. E se houver um equilíbrio entre os líquidos e os secos, o resultado final será um bolo fofinho, macio e estruturado. O quinto e último motivo que faz seus bolos sem glúten não darem certo está relacionado com a substituição ou a adição de ingredientes sem nenhum parâmetro na receita. Nem sempre as substituições e as adições que fazemos em nossa cozinha dão certo. Por isso, antes de realizar a substituição de determinado ingrediente, é importante você entender as funções gerais desse ingrediente e também a função que ele desempenha naquela receita específica. Por exemplo, os ovos têm a função geral de dar estrutura, leveza, maciez e liga às massas. E essas características devem ser desenvolvidas para que um bolo que precise aquecer bastante fique leve, fofinho e não esfarele. Porém, não é assim para o brownie, por exemplo,
que precisa ser solado, maçudinho e extremamente molhadinho. No brownie, a função dos ovos é de dar liga e umidade, por isso não há necessidade de batê-los até dobrarem de volume. Basta misturá-los à mão aos demais ingredientes. Assim como apenas acrescentar outro ingrediente em determinada receita pode desandar tudo. Por exemplo, adicionar cacau em pó em uma receita de bolo branco sem adequar os demais ingredientes. Possivelmente deixará a massa seca e dura, pois as quantidades de líquidos daquele bolo não serão suficientes para a quantidade de secos adicionados. Então, antes de substituir, entenda quais características o ingrediente que será substituído possui, para saber quais características precisará agregar à massa. E se for adicionar, dependendo do ingrediente a ser utilizado, precisará readequar a quantidade de líquidos para mais ou para menos, deixando a massa novamente equilibrada. Utilizando essas dicas, seu bolo terá uma massa fofa, úmida e deliciosa. Nesse vídeo eu te expliquei as 5 principais razões que fazem seu bolo dar errado. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu responderei o mais breve possível. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!